Em uma cidade antiga, pulsante e cheia de vozes, o eco de 1000 filosofias ressoava pelas ruas de Corinto. Cada esquina, um palco. Cada praça, uma arena de debates. Sabedoria humana era a moeda mais valorizada, e a eloquência, o caminho para a admiração. Em meio a esse mar de opiniões e discursos grandiosos, um homem simples chegou. Não trazia consigo o brilho da retórica, nem a pompa dos grandes oradores. Carregava apenas o essencial, com um cansaço da jornada estampado no rosto, mas uma determinação inabalável no olhar. Ele era um servo, cuja força não residia em si mesmo, mas em uma dependência absoluta de Deus. Ele não buscou os grandes palcos, ou a atenção das multidões. Em vez disso, encontrou seu lugar no trabalho diário. Suas mãos, que poderiam ter gesticulado em discursos inflamados, se ocuparam em costurar tendas. Em cada ponto, em cada movimento, havia uma lição de humildade. O suor de seu rosto testemunhava uma vida dedicada não apenas à pregação, mas ao serviço silencioso. Era a perseverança de quem compreende que a missão se cumpre tanto no púlpito quanto na oficina. Sua vida era sua primeira mensagem, uma demonstração de que o chamado de Deus não eleva o homem acima dos outros, mas o coloca a serviço deles, com simplicidade e dignidade. Quando falava, não era em busca de aplausos. Ele se reunia com pequenos grupos, em casas simples, nos cantos esquecidos da cidade. Sua mensagem não era adornada com a sabedoria persuasiva que os gregos tanto amavam. Não havia truques de linguagem ou argumentos complexos para impressionar o intelecto. Havia apenas uma verdade, declarada com sinceridade e paixão: Cristo. E este, crucificado. Era uma mensagem que parecia loucura para os sábios e fraqueza para os fortes. Mas era a única mensagem que ele conhecia, a única que importava. Seu olhar era firme, seu coração estava entregue. A autoridade de suas palavras não vinha da técnica, mas da convicção profunda de quem foi transformado por aquilo que pregava. Ele não se apresentava como um herói de fé inabalável. Pelo contrário, confessava sua própria fraqueza. Ele esteve entre eles, com temor e grande tremor. Havia noites solitárias, momentos de oração silenciosa, onde a vastidão da tarefa pesava sobre seus ombros. Havia a consciência de sua própria limitação, a fragilidade humana diante de um desafio divino. E era exatamente nessa fraqueza que um poder maior se manifestava. Não era a força de um homem, mas a presença inegável do Espírito Santo. Uma luz suave, quase invisível, começava a envolver os corações dos ouvintes. Não era um espetáculo exterior, mas uma transformação silenciosa e profunda que acontecia por dentro. As pessoas eram tocadas, rostos endurecidos pela vida se suavizavam, corações fechados pela desilusão se abriam. Não era o discurso que os convencia, mas a fé que nascia em seus corações. Uma fé genuína, que não se apoiava na sabedoria de um homem, por mais eloquente que fosse, mas no poder de Deus. Era a demonstração do Espírito agindo, confirmando a palavra pregada, não com sinais espetaculares, mas com a evidência irrefutável de vidas transformadas. A semente plantada em fraqueza começava a germinar com uma força que não era deste mundo. Claro, a missão não foi isenta de desafios. Houve oposição, resistência, portas que se fecharam. As mesmas ruas que antes ecoavam com debates filosóficos, agora sussurravam críticas e zombarias. Mas em meio a cada obstáculo, a mão de Deus sustentava a obra. A perseverança do servo era um reflexo da fidelidade do seu Senhor. A coragem para continuar não vinha de si mesmo, mas da certeza de que Deus estava no controle, guiando cada passo, protegendo sua mensagem e seu mensageiro. A oposição apenas servia para destacar ainda mais que aquela obra não poderia ser detida por forças humanas. E assim, em meio à cidade orgulhosa de sua sabedoria, uma nova comunidade nasceu, uma igreja. Não um edifício imponente, mas um corpo de pessoas unidas por uma fé comum. Sua comunhão era simples. Suas refeições eram partilhadas com alegria e gratidão. O ensino continuava fiel, centrado na mesma verdade que os alcançou no início. Eles aprenderam a amar, a servir e a depender uns dos outros, e juntos, a depender de Deus.
A igreja em Corinto se tornou um testemunho vivo de que o evangelho tinha o poder de criar uma nova família, uma nova cultura, fundamentada não no orgulho humano, mas na graça divina. O tempo passou e a missão, em Corinto, estava estabelecida. O apóstolo, o servo, o costurador de tendas, preparou-se para partir. Ao olhar para trás uma última vez, não havia em seu rosto a arrogância do construtor que admira sua própria obra. Havia a serenidade de um semeador que lança semente e confia a colheita a Deus. Ele sabia que a igreja não pertencia a ele. A transformação daquelas vidas não era mérito seu. A obra era, e sempre seria, de Deus. Ele era apenas um instrumento, um vaso de barro carregando um tesouro celestial. Pois a sabedoria, a força, a glória e a transformação não vêm da eloquência, da força ou da capacidade humana. O poder, verdadeiro e eterno, vem de Deus.